Era o último dia do leilão de Ômega. O salão principal da Alcateia de Prata estava lotado, um mar de ternos escuros e vestidos de seda que sussurravam poder e linhagem. No centro do palco, iluminada por um único foco de luz, Lyanna mantinha a cabeça erguida. A gola de pele branca que usavam para enfeitar os ômegas em exposição arranhava seu pescoço, mas sua expressão permanecia uma máscara de gelo. Ela não iria tremer, não iria dar esse gosto a eles. Os lances subiam, árabes inúmeros se chocando no ar abafado pelo perfume caro. Ninguém olhava para ela. Olhavam para seu quadril, para seus pulsos finos, para a nuca exposta. Calculavam seu valor como uma égua de raça. Foi quando a porta de mogno do fundo se abriu. O silêncio foi tão abrupto quanto o de uma orquestra parando no meio de uma sinfonia. O ar mudou. O cheiro de alfazema e uísque foi substituído por uma pressão ancestral, um cheiro de pinho selvagem e neve. Todos se viraram. O Sheikh Rashid Al-Naim entrou. Ele não usava terno. Vestia uma túnica branca imaculada e a tradicional gutra vermelha e branca. Era alto, construído como se tivesse sido esculpido para a guerra, mas seus olhos eram a coisa mais perigosa na sala. Eles não olharam para os alfaiates italianos, ou para as joias das mulheres. Eles encontraram os de Lyanna no palco, e não a soltaram mais. Ele subiu as escadas do palco com a lentidão de quem possui o tempo e o lugar. Ignorou o leiloeiro gago. Parou a um passo dela. O silêncio era absoluto. Lyanna sentiu seu lobo interior, aquela centelha que há muito ela pensava estar morta, acordar e se curvar. Não por medo, por reconhecimento. Ele era um lobo que não precisava de alcateia. Ele era uma montanha. Os olhos negros de Weshin percorreram seu rosto, a linha de seu queixo, a rigidez de seus ombros. Ele viu o medo que ela escondia, mas viu, acima de tudo, a fúria indomável. Ele se inclinou, e seu hálito quente tocou sua orelha. Eles te trataram como gado a vida inteira, murmurou ele, numa voz que era um trovão distante. Mas você nunca foi gado. Você é uma tempestade engaiolada. Lyanna prendeu a respiração. Como ele sabia, ele se afastou, e seu rosto, pela primeira vez, esboçou algo que poderia ser um sorriso. Não era gentil. Era afiado como uma cimitarra. Ele se virou para a sala, para todos os alfa, que o encaravam com uma mistura de respeito e indignação. Sua voz ressoou, clara e cortante. O leilão está encerrado. O leiloeiro engoliu em seco. Mas, Alteza, as regras, os lances, a oferta dela não é em dinheiro. Ele tirou do dedo um anel de prata com um selo antigo, tão pesado que parecia uma arma. Entregou ao leiloeiro. O homem empalideceu como se tivesse recebido uma brasa. Isso é o anel de linhagem dos Al-Naim, a chave para o território mais rico do deserto. Vale mais do que todos nesta sala possuem juntos. Eu sei o que vale. Weshin nem olhou para ele. Seus olhos estavam novamente em Lyanna. Ela não é apenas minha ômega. Ela será minha lua, minha esposa, minha igual. O burburinho foi imediato. Sussurros chocados. Alguém gritou: isso é loucura. Uma mulher desmaiou. Os membros da Alcateia de Prata, os mesmos que a humilharam, que a chamaram de a órfã inútil, assistiram boquiabertos, enquanto o lobo mais poderoso do Oriente colocava um império aos pés de Lyanna. Ela olhou para ele, atordoada. Seu coração era um tambor de guerra. Por quê? Weshin estendeu a mão para ela, uma mão grande, com cicatrizes de batalhas que ninguém ali poderia imaginar. Porque uma alcateia não se mede pela força dos seus dentes, mas pela sabedoria do seu coração. Eu não vim aqui buscar uma submissa.
Vim buscar uma parceira que entenda o preço do poder e o sabor da vingança. Lyanna, sem pensar, sem conseguir evitar, colocou a mão na dele. O choque foi elétrico, um calor que subiu pelo braço e aqueceu algo dentro dela que estava congelado há anos. Ao descer do palco, passou por Helena, a beta que sempre a atormentou, que lhe roubou a comida e rasgou seus desenhos. O rosto de Helena era uma máscara de incredulidade e inveja. Ela abriu a boca para dizer algo, talvez um insulto final, mas Rashid parou. Lentamente, virou a cabeça e a encarou. Foi só um segundo. Foi só um olhar. Mas Helena cambaleou para trás como se tivesse levado um tapa, suas pernas fraquejando. O lobo alfa dentro dela ganiu e se escondeu. Ela entendeu, naquele instante, que a criatura que ela havia torturado agora estava sob a proteção de algo que ela jamais poderia compreender. Lyanna e Weshind atravessaram a sala em silêncio. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Quando a porta se fechou atrás deles, o salão explodiu em caos, mas o som era abafado, distante, como se viesse de outro mundo. Do lado de fora, a noite do deserto os engoliu. O ar era frio e limpo. Uma limusine preta os esperava, mas Rashid não se moveu em direção a ela. Ele soltou a mão de Lyanna e deu a ela o espaço que um lobo selvagem precisa. Você não precisa vir comigo, disse ele, a voz agora cansada, humana. O anel foi o resgate. Você está livre. Pode ir para onde quiser. Lyanna o observou. A luz da lua acentuava as linhas duras de seu rosto, a solidão em seus olhos. Ele era um homem que tinha tudo, mas carregava o peso do mundo sozinho. Ela pensou na liberdade, no que ela significava. Voltar para lugar nenhum, ser ninguém. Ou, para onde iríamos? Perguntou ela, a voz saindo mais firme do que esperava. Ele a encarou, uma centelha de surpresa nos olhos. Para o meu deserto, para as minhas dunas, para uma guerra que estou prestes a perder. Uma guerra? Meu irmão mais novo tomou metade do meu território, envenenou meu pai, e quer minha cabeça. Se você vier comigo, não será como uma rainha, será como um alvo. Lyanna sentiu o cheiro dele novamente. Pinho, neve e guerra, exatamente como ela se sentia por dentro. Uma tempestade engaiolada, prestes a ser solta. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Então me ensine a lutar. O sorriso dele, desta vez, foi verdadeiro, perigoso e quente. Amanhã, ao amanhecer, começa seu treinamento. Enquanto ele se virava para dar a ordem ao motorista, Lyanna olhou para trás, para as janelas iluminadas da alcateia de prata. Lá dentro, eles ainda estavam em choque, tentando entender o que havia acontecido, calculando o que tinham perdido. Mas ela sabia. Eles só entenderiam tarde demais que não haviam perdido apenas uma ômega. Eles haviam criado uma inimiga. E dentro do carro, enquanto o motor roncava e a cidade ficava para trás, Weshin tocou sua mão novamente. Ela virou o rosto para ele, e por um breve instante, sob o brilho das estrelas do deserto, o medo deu lugar à única coisa que ele havia visto nela desde o início, a centelha de uma fera, que finalmente encontrara seu igual. O carro seguiu pela noite, engolido pela escuridão, em direção a um horizonte que Lyanna não conhecia, carregando dois lobos solitários prontos para incendiar o mundo. E, no silêncio, a única certeza era que a maior batalha de todas estava apenas começando.